Boa noite. Espero que esteja todo mundo bem, tudo certinho. O nosso papo de hoje vai ser bastante proveitoso, tenho certeza disso. E eu agradeço a todos pela presença, desde as nossas convidadas e a cada um de vocês aqui hoje, nessa noite fria. As nossas convidadas, que eu vou fazer uma pequena apresentação antes da gente começar, elas, hoje mesmo me dei conta disso, elas vieram cada uma de um estado diferente do país, né? E cada uma também tem uma pesquisa muito específica, muito particular. Então, eu acho que ela é muito rica, tanto por ser composta exclusivamente por mulheres, mas também por trazer temas muito relevantes e muito diferentes entre si também, que é uma característica do próprio programa público, né, que a gente vem tocando desde o mês passado. Essa mesa, ela tem como título Corpos, Vestir-se e Feminilidade, porque tem a ver com as pesquisas que as nossas convidadas de hoje fazem, que envolvem, né, essa intersecção, seja de uma perspectiva de populações não hegemônicas, como é o caso do que a Júlia vai trazer sobre os Mebengocrê, a própria Goya vai trazer sobre a estamparia afro-brasileira, e a Florência Ferrari também sobre os ciganos. Mas também tem a perspectiva da nossa própria sociedade nacional, mas de um ponto de vista um pouco mais histórico, que é o caso da nossa historiadora, da Maria Cláudia. Então, bom proveito a todos, divirtam-se, e qualquer dúvida é só levantar a mão. Tá bom? Boa fala para todos nós hoje. Boa noite. Obrigada pelo convite. E vamos, né? Bem, o que eu vou falar hoje é mais ou menos interpretar como eu faço a criação do vestir. E, primeiro, eu gostaria de falar um pouco de como iniciou tudo isso. Mais ou menos 43 anos atrás, eu fui morar em São Paulo, e depois de voltar da Itália, de ter estudado design e ter feito artes plásticas em Salvador, eu fui estudar design na Itália, e em 81 eu fui para São Paulo, e imaginem vocês, uma mulher negra, nordestina, fazendo uma profissão de homem branco e de elite. Era muito difícil. E eu consegui trabalhar para Alpargatas, mas eu sentia uma grande dificuldade. E eu comecei, então, a olhar como era o design dos meus colegas. Então, eu percebi uma coisa. Nos anos 70, o movimento Brasilidade trouxe um olhar para o indígena, cultura indígena, para a cultura popular, para a fauna, para a flora brasileira, mas ninguém tinha valorizado a questão da cultura afro-brasileira. E, então, eu resolvi voltar para Salvador e fazer um projeto que era exatamente, tinha um propósito, o propósito de divulgar a cultura afro-brasileira com arte. Então, eu coloco esse slide aí, que, para mim, é como eu quero que vejam, como quadros. As roupas eram quadros que andariam pelas ruas. Então, essa foi a minha proposta. Para isso, no projeto, eu tinha que construir uma identidade. E essa identidade, primeira coisa que vem é a cor.
Então, eu trabalhei só as cores quentes, as cores frias, e misturei as cores quentes e frias. Outra coisa era a forma. A forma, a estrutura do meu trabalho tem muito de figura e fundo. Por que essa maneira imagética de fazer? Exatamente porque eu queria colocar no vazio a forma da figura. E no cheio eu contaria a história. E esse vazio era exatamente a memória. Essa memória que era invisibilizada. Então, eu trouxe essa memória para o meu desenho e o que era cheio, eu contava a história. E o que era vazio era toda essa memória invisível. A terceira... A terceira, que era mais relevante, era exatamente o conteúdo. Ali vocês veem a foto, o meu desenho, e depois, exatamente na roupa, já no vestir. E... Também tinha a silhueta, eu tinha que formar essa silhueta. Então, essa silhueta ela foi formada com uma roupa bem ampla, né? Ou então um corte bem reto. Cadê? Não está indo? Não está indo. Está longe? Ah. Então, aí, eu tinha uma proposta, a de divulgar. Para divulgar, a roupa que eu tinha que fazer era para todos, não era só para corpos afrodescendentes, eram para todos os corpos. Então, aí eu mostro, principalmente ali no meio, tem 3 tipos diferentes de corpos. Esse foi uma campanha da Grenda, de Ivete Sangalo, e que eu fiz as sandálias, né? A estamparia da sandália. E ali tem a Negra Jo, que é um ícone da Bahia, que ela tem uma maneira de vestir, ela só se veste assim, com as amarrações e com turbante. Tinha a Ivete, que tem uma roupa toda bem recortada, e eu, que tenho uma roupa de vestir mais simples, né? E, então, as três corpos completamente diferentes, vestidos com a nossa estampa, com o nosso estilo. Próximo. Agora eu vou falar um pouco sobre as matrizes, né? Como foram essas matrizes? Nós sabemos que as matrizes para a moda afro-brasileira são as 3, né? A indígena, a europeia e a africana. Aí eu fiz para a Neon, para um São Paulo Fashion Week, inspirado exatamente, ele queria tanto indígena como afro. Próximo. Indígena. Essa daí é a europeia. Tá chegando depois, né? A coleção foi inspirada nas folhas de acanto e nas fintinhas do Senhor do Bonfim. Então,
percebe que tem um desenho ali, que está mais claro, são as folhas de acanto, o barroco. E as listras são as fitas do Senhor do Bonfim. Então, e depois ali também tem as folhas de acanto com as esculturas. Então, tudo, a construção tem esse diálogo das matrizes, sempre dialogando, nunca é uma coisa sozinha. A próxima. Essa daí é exatamente a africana, que prevalece com a máscara e com as mandalas. Então, sempre a busca da matriz africana tem, claro, uma predominância, porque o meu traço ele é muito orgânico, ele tem muito a ver com o traço da matriz africana. Próximo. Esse aí já é a miscigenação. Você não vai saber quem é indígena, quem é africano, quem é europeu. Então, era uma proposta que, em alguns trabalhos, eu faço exatamente isso, juntar, misturar. E aí que eu chamo miscigenação. Ali foi um panô que eu fiz para um hotel Sofitel, que foram 200 panôs, todos iguais, da miscigenação, e o outro para um evento, a canga, que é o mesmo desenho. Próximo. É exatamente como eu trabalho. Identificar os ritos, os objetos, as formas, aí traduzir essa leitura, né, e falar, comunicar com as estampas. Então, a minha proposta sempre foi fazer essa comunicação com as estampas. Próximo. Agora eu vou colocar exatamente os indícios, né? Como esse material ele é utilizado, né? Como eu faço essa linguagem. Aí vem a estética. Os penteados e a estética afrodescendente é o que ficou bem mais forte nessa nova visibilidade que foi conquistada. E eu sempre trago a questão dos pentes, lembrando os cabelos. E essa questão, vocês estão vendo aí, a questão da forma, da figurifundo, que é sempre recorrente no meu trabalho. Próximo. Aí também os turbantes, é um outro elemento da moda afro-brasileira, que aí eu aproveitei e trouxe características da moda afro-brasileira para as pessoas conhecerem, né? Adereços. Próximo. Aí são as amarrações. Tem a amarração que é feito como uma roupa, um vestido, e tem a amarração que é a própria amarração. São 2 pedaços de tecido e que é o que eu chamo de axó. Próximo. Aí já são inspirados nas tradições têxteis. Então, ali tem uma tecelagem, eu aumentei, né, ampliei a tecelagem para ver os detalhes, e na outra tem uma referência do kente, que é uma roupa dos reis de Gana. Então, já tudo é a interpretação. Próximo. Aí já tem os saberes artesanais, que são inspirados no Richelieu, junto com as máscaras. E o Richelieu ele é europeu. Então, exatamente o diálogo, que hoje já é usado praticamente nos candomblés.
Então, as pessoas pensam que é alguma coisa ligada à África, mas é europeu. Então, esse diálogo existe sempre. Próximo. Aí, já na indumentária, a indumentária do povo de santo, o pano da costa. Então, o vestido, ele não é só a estampa pano da costa, ele também tem a silhueta pano da costa. E, na outra, tem o camisu, que são as camisas de santo, né? das mulheres de santo, das crioulas. E eram antes das crioulas, que também não é africano, é europeu. E tem toda essa mistura. Próximo. Aí são as mulheres da Boa Morte, que são as irmandades. Eu trouxe elas, durante 15 anos, eu vestia elas para elas irem pedir esmola. Elas, 2 meses antes da festa, elas pedem esmola pela rua. E eu, durante 15 anos, eu fiz a roupa para elas. A mesma coisa é essa saia rodada. Essa saia não é africana, ela é europeia, eu acho que é portuguesa, né? E isso as pessoas acham, então, e não é. E aí a Irmandade da Boa Morte é muito importante que as pessoas conheçam, né? Porque elas fizeram muito, né? Fizeram exatamente a liberdade de muitos homens escravos. E é isso, é contando a nossa história. A próxima. Aí é contando história. É uma outra característica, que essa é muito forte no meu trabalho. A história da aranha, né? A história da tecelagem. Então, dentro do trabalho, todo trabalho ele tem um nome e, assim, representa uma história. Quer dizer, outra característica é contando histórias. Próximo. Aí já é ligado à religiosidade, os orixás. Esse aí é Oxalá. E eu coloquei isso exatamente para lembrar que a importância da cor na religião das matrizes africanas. E é uma coisa que lá na Bahia, dia de sexta-feira, a gente veste branco. Então, isso como é forte, essa questão da cor. Então, cada santo tem uma cor. Próximo. As cores vibrantes. Então, as cores vibrantes, muito característico nas roupas que a gente vê hoje da moda afro-brasileira. Próximo. Esse daí, os ritos, né? Contando aí, são a dança e a dança dos espíritos. Então, o que a arte ela é utilitária na África. E isso é todo para o cotidiano, ela é usada para o cotidiano. Próximo. Aí são fragmentos da ancestralidade, tanto das figuras rupestres como dos ferramentas dos orixás. Próximo. A questão da natureza também. Essa relação com a natureza é muito forte na África e está muito forte no meu trabalho. Próximo. Essa daí é a arte. O primeiro é a referência de artística e
E a outra, é das figuras rupestres de Tarsila. Próximo. Aí também os geométricos. Eu estou trazendo todas essas características que são presentes e que, às vezes, a gente pensa que tudo é a mesma coisa, mas não, são bem presentes. O geométrico. Próximo. Bem, aí... Está no ponto, né? Aí eu vou falar exatamente da questão do corpo, dessa feminilidade. Eu trouxe duas mulheres que são minhas clientes e são minhas amigas, a Isabela Nunes e a Arani Santana. Elas, eu trouxe porque representam para mim mulheres que vestem a marca Goya Lopes, e elas são pessoas que trabalham com a cultura e elas têm conhecimento. Nós, afrodescendentes, o que é que evoca para o afrodescendente? O orgulho, a autoestima, uma nova estética. Esse movimento cultural, movimento político. E uma das propostas nossa de fazer essa marca, que fica até redundante, marca marcante, é que eu vi que vocês devem ter reparado que é uma marca que, quando a pessoa veste, as pessoas olham. Ela, cheguei. Então, eu digo assim, não é para quem não quer aparecer, é para quem quer chegar chegando, né? E isso, ela tem uma energia. Eu digo que ela tem uma energia, como tem os vazios, essa energia não é só porque é feita com muito amor, mas é porque é uma energia ancestral. Eu coloco muito essa força ancestral, a força da ancestralidade, que não são só fragmentos, mas existe toda uma necessidade de ser feito, que é assim que eu considero o meu trabalho. É um trabalho feito exatamente para dar continuidade à nossa ancestralidade. Tá? Muito obrigada. Boa noite, obrigada pelo convite, a Gabriela, em nome do museu e de todas as pessoas que trabalham aqui. Queria dizer que fiquei muito impressionada e com a sensação de que tem uma vibração nesse museu de uma cultura de excelência e de muita gente fazendo muito bem, com muito cuidado e com muita excelência, porque realmente as exposições e a relação com o museu é muito bonita e emocionante. Então, obrigada por me trazer aqui. Eu vou falar da minha pesquisa com ciganas Calon, no estado de São Paulo. Na verdade, é uma rede de ciganos. Só para dar um contexto para quem não sabe nada sobre ciganos, no Brasil tem dois grupos grandes de ciganos, que são os Calon, de um lado, e os Rom. Os Calon estão aqui no Brasil desde o século XVI, eles vieram com portugueses. A gente sabe disso porque eles têm, na língua deles, que é o Xibe, na linguagem deles, palavras que passaram pela Península Ibérica, né, da língua dos ciganos falando... da língua dos ciganos que se fala no leste europeu, foi ganhando traços, e tem traços do Xibe que passou pela Península Ibérica. Então, a gente sabe que eles vieram com os portugueses. E
Quando a gente fala de ciganos, muita gente não sabe quantos tem no Brasil, ninguém sabe, não tem um censo direito, mas o que a gente sabe é que tem muitos e eles funcionam por redes de parentes, em acampamentos, às vezes, muito pequenos, de 3 barracas, às vezes muito grandes. Em São Paulo tem um bem grande na periferia, sempre na periferia, meio escondidos, em lugares assim não muito visíveis. E as barracas deles também acabam ocultando uma exuberância que tem dentro, no caso desse escalão que eu conheci. É importante dizer que o que eu estou falando é especificamente sobre essa rede que eu conheci, e eu sei que eles se veem diferentes dos ciganos baianos. Eles se chamam ciganos mineiros, embora eles estejam espalhados em Minas, São Paulo, até aqui no Paraná também. Eu vim uma vez com eles visitar uns familiares. Mas eles se diferenciam dos baianos, dos cariocas, então tem toda uma diferenciação entre eles. Então, por exemplo, na Bahia, a gente vai ver uma forma de se vestir muito diferente dessa que eu vou mostrar para vocês. Então, só para começar, eu vou falar sobre um conceito de vergonha, que é um conceito que é um valor para os ciganos Calon, que eu vou explicar um pouquinho o que ele significa e como que ele se expressa também no vestir. Aqui só para dar um contexto de como que nós, os brasileiros, os gajês, os gajões, as gajins, vemos um acampamento cigano, né? A gente vê como se fosse meio um puxadinho de barracas, uma coisa assim meio improvisada, né? Bom, essa aqui é a família com quem eu fiz pesquisa, uma família que é uma família toda Calim, e essa última do lado de lá é uma brasileira que se casou com o filho. Então, tem um monte de histórias aí na minha pesquisa sobre a relação entre os ciganos, os Calon, e os brasileiros. Eu vou falar um pouco, só para dar uma introdução. Os ciganos, os Calon, eles têm um modo de organizar o mundo que separa, uma cosmologia que separa o puro e o impuro. Isso é muito importante para eles. O mundo ele é separado por o interno e externo. O mundo inteiro ele é organizado nessas duas categorias. Então, o baixo ventre é considerado impuro e o alto ventre é considerado puro. Então, tudo que tem a ver com o corpo feminino e o baixo ventre vai ser objeto de cuidado. Essa relação puro e impuro vai se repetir também na noção de interno e externo. Então, basicamente, baixo e alto, e interno e externo. E essas duas formas de organizar acabam fazendo uma relação entre o corpo, principalmente o corpo feminino, a relação entre mulher e homem, o interior e o exterior da barraca, o interior e o exterior do acampamento. Então, acaba sendo também uma maneira de organizar o mundo entre ciganos, que estão dentro, e brasileiros que estão fora. Em especial, o corpo feminino ele é objeto de cuidado porque o corpo feminino é visto como um risco a essa manutenção da separação entre puro e impuro, porque a mulher menstrua e a mulher tem um parto, né? Ela tem um vazamento, digamos, entre o que é a parte interna do corpo e a parte externa. Então, eles dizem que uma mulher, quando está menstruada, ela está marimê, no caso de etnografias de pesquisas dos ciganos fora do Brasil, né, dos Rom, principalmente. E quando uma mulher está marimê, por exemplo, se uma mulher passa por cima de um café, o café fica marimê e não pode ser tomado. Então, um cigano Rom falava assim, se tiver uma mala aqui com uma comida e um cigano homem, um Rom, senta, não tem problema, a gente come. Mas se uma mulher menstruada senta, a gente não pode mais comer, tem que jogar a comida fora. Então, aí tem toda uma organização disso. Então, a toalha de rosto não pode ser a mesma da toalha usada para secar o corpo. Os animais também são organizados entre puros e impuros. Então, o gato ele é visto como um animal impuro, porque ele se lambe e traz as impurezas de fora para dentro. E o cavalo é visto como um animal puro, porque ele tem os dentes fechados e não deixa passar nada.
Tem uma série de exemplos desse tipo, mas principalmente o corpo da mulher é um objeto de cuidado. Então, está todo o tempo inteiro. É importante que as regras, né, dessa conservação entre puro e impuro sejam observadas. E a mulher é de alguma maneira, como se fosse uma metonímia de todo o acampamento. Então, assim, se ela estiver impura, se ela fizer alguma coisa que estiver impura, ela contamina, de alguma maneira, a família dela e o acampamento como um todo. Aqui, especificamente entre os Calon, eles não falam essa distinção puro e impuro. Eles falam que é vergonha, uma mulher tem vergonha quando ela segue quando ela observa as distinções entre puro e impuro, quando ela então deixa a barraca, a parte interna da barraca dela limpa e por exemplo, não se preocupa com a parte de fora. Há uma série de mal-entendidos muito interessantes no caso dessa brasileira, que era uma brasileira daquelas que gosta de arear a panela e gosta de deixar tudo limpíssimo, e tinha uma ideia de tomar banho 2 vezes por dia, ela tinha uma ideia de que ela era uma pessoa muito limpa. E, no entanto, a sogra dela chamava ela de suja, e ela não entendia por quê, achava que era uma coisa só de uma sogra, típica sogra, que faz a vida dela impossível. Mas aí a sogra me dizia por quê. Ela me dizia, não, porque ela gosta de deixar lixo dentro, um cesto de lixo dentro da barraca. E dentro da barraca não se guarda lixo. Dentro da barraca, você pega o lixo e você arremessa para fora da barraca. Então, o que acontece? Num acampamento, você acaba tendo uma visão de um brasileiro que chega no acampamento vai achar que está tudo sujo em volta. Mas dentro das barracas, as barracas vão estar limpas. E não pode ter um cesto de lixo dentro da barraca. Então, como tem um mal-entendido sobre essas categorias de sujo, de puro e impuro, e como os Calon, eles significam esse cuidado como ter vergonha. Então, eles dizem, os Calon têm a vergonha que São Paulo todo não tem. E outra coisa que é interessante é que a gente, quando faz pesquisa com indígenas, né, por exemplo, a gente aprende que tal palavra quer dizer tal coisa. Então, é uma palavra nova para nós que quer dizer alguma coisa. No caso do campo com os ciganos, a gente tem que aprender outras camadas de significado dentro das palavras que a gente mesmo usa. Então, quando eles falam assim, a vergonha nossa, São Paulo todo não tem, eu me perguntava, mas isso não está fazendo sentido para mim, porque, para mim, vergonha é ter vergonha de alguma coisa, fiz alguma coisa errada. Então, comecei a perceber que vergonha era um valor positivo, ter vergonha era bom. Então, a mulher que tem vergonha é a mulher que cuida de que essa separação entre puro e impuro esteja bem cuidado. Isso é uma introdução. Essa é uma barraca, sempre tem uma organização muito típica. Aqui tem uns panos atrás, e isso aqui é onde entra a parte dos vestidos que estão em continuidade com os tecidos da barraca. Então, quando eles fazem uma leva de vestidos, eles também fazem uma leva de panos para as barracas. E na barraca, uma das coisas que a gente pode ver é que existe uma lógica de organização e que eu identifiquei como uma lógica de mediação. Justamente tem uma separação, eles usam tecidos para separar diferentes camadas. Sempre existe um tecido para separar o interno e o externo, ou então um eletrodoméstico sempre tem um tecido, depois um eletrodoméstico, depois outro paninho, depois uma Nossa Senhora e outro paninho. Tem um uso aditivo de tecidos para decorar e organizar a barraca, né? Uma maneira deles de organizar a barraca. Esses aqui são, então, alguns dos vestidos que essas Calin fazem. E aí, falando um pouco eu usei um conceito de um antropólogo que estuda antropologia e arte, que chama Alfred Gell, que ele usa a noção de estilo para justamente pensar a obra de arte, ou seria também um vestido,
não de um indivíduo, né, não uma obra singular, mas de culturas e de populações. E essa ideia de estilo do Alfred Gell, ele fala que o estilo ele se define quando ele tem uma saliência psicológica, quer dizer, quando você consegue perceber que existe alguma coisa que é singular daquele grupo. Mas mas essa saliência, esse estilo, não é uma lista de atributos. É tal coisa, mas tal coisa. E sim uma rede de relações. Então, a relação entre uma peça, né? Então, um vestido, ele é uma variante de uma rede de relações entre os vestidos, um pouco como os mitos, né? Como uma variante de um e eles entre si eles vão um grupo copia um detalhe do outro, ou então viu que está igual e se diferencia num outro momento. Então, o estilo Calon ele se dá nessa relação entre os diferentes elementos que compõem esse vestido. Esse vestido e, como vocês podem ver ali mais claramente, a relação entre o vestido e a barraca, né? Tudo, os panos e todos os sacos que eles chamam que decora e também singulariza cada uma das barracas. Então, sempre a gente ouve, quando vai, você viu a barraca dela, como é? E ficam se admirando ou criticando, né? Claro. Vocês que são da moda, depois podem fazer os seus comentários sobre os detalhes, mas, basicamente, o que a gente vê aqui talvez na próxima... Opa! Os vestidos eles têm uma coisa de ser muito decotados, porque de novo essa parte de cima é a parte pura da mulher, né? A parte que não representa um risco para a vergonha do grupo, mas a parte de baixo, a saia é uma saia que vai até a canela e ela é composta de várias saias. Tem uma anágua por baixo e por cima tem pelo menos uma saia rodada com babados e rendas e nesse caso aqui é uma festa, então eles estão com essas roupas que são mais chamativas de festa. Aqui eu acho que é o casamento dessa aqui, que era uma mocinha nova e são as meninas de novo, o corpo da mulher passa a ser um objeto de perigo quando ela passa a ser mocinha, né? Então, as crianças e as mulheres mais velhas, que já passaram da menopausa, elas têm uma liberdade maior com o corpo, elas não têm tanta restrição, assim. Elas podem usar calça, podem usar outras coisas. Aqui são alguns outros exemplos dessas roupas. E essas aqui especificamente são, tá vendo? Tem algumas diferenças de manga comprida, de manga com babado. Em geral aqui tem eu não sei falar esses detalhes, mas uma coisa mais acinturada. E também um pouco de novo com essa lógica aditiva, né? De botar uma coisa em cima da outra coisa, em cima da outra coisa. E, especificamente, ali são com alcinha, especificamente roupas de festa, nesse caso. Aí, essa aqui, por exemplo, são calinhos de outro acampamento, de outra turma. E aí tinha exatamente uma conversa de ver as fotos, eles têm muito isso de circular fotos e falar, olha só a foto dessa, que vergonha, como é que ela está usando essa roupa desse jeito, mostrando de alcinha, né? Então, para mostrar que não existe uma forma de se vestir como Calin, e sim uma dinâmica de diferenciação né, segmentação para que cada turma se veja como uma unidade naquele momento, porque também é temporário, porque às vezes você muda para o outro acampamento da sua irmã, e aí na próxima vez que todo mundo vai fazer os vestidos, você faz uma leva de vestidos no outro acampamento, enfim, é muito dinâmico, uma coisa que pode parecer como uma coisa estática e tradicional e que toda vez vai ser repetido, na verdade é uma dinâmica de transformação e de inovação, né? Isso que é uma coisa interessante, de que a ideia não é
cada vez que eles vão fazer uma nova leva de vestidos, eles vão na 25 de março, e aí chegam aqueles tecidos novos da China. E, bom, a última vez que eu fui, era assim, umas coisas... Onde vocês acharam esses tecidos? Porque eles usam os mesmos tecidos que estão disponíveis para o carnaval. E aí, justamente o que é interessante para eles é qual que vai ser a inovação, a criação do próximo ano, né, da próxima leva de... Então, isso eu acho que é muito legal de ficar com essa ideia de que é uma cultura muito dinâmica do ponto de vista estético, né? Aqui umas imagens mais do cotidiano, que aquelas outras estavam muito pousadas. Isso é uma coisa legal que, em geral, quando eu vou tirar foto assim, eles não deixam tirar foto e falam, peraí, eu vou me arrumar, aí tomam um banho, se pintam, se arrumam, aí pega a saia, faz assim. Porque tem uma coisa de representar, né, de performar essa aparência Kalim tal como ela deve ser, né? Mas aqui são coisas mais cotidianas, com vestidos que eles vão considerar como um vestido mais velho, que não tem tanta, que não é tão bonito, enfim. Além disso, aqui eu não tenho fotos, mas tem diferentes roupas para diferentes coisas. Então, você tem... Quase sempre são vestidos assim, mas são os vestidos velhos ou simples, que eles usam para o dia a dia, ou roupa para ir para a rua, que é para quando eles vão para a cidade para ler a mão. Aí tem vestido de festa, que, em geral, são sim, muito brilhantes e com muitos detalhes. E também tem a ausência de tudo isso, que é o contraste quando alguém morre, que o acampamento inteiro fica com vestidos muito clarinhos, ou azul clarinho, ou branco, ou com uma blusa, camiseta preta. E aí vira assim, você chega no acampamento e você já sabe que alguém morreu, porque tudo isso que você está vendo desaparece, vira tudo um monte de pano assim, feio, propositalmente feio, velho, triste, etc. Aqui é um exemplo disso que eu estava falando, da anágua, que a saia de cima ela serve para limpar a boca da criança, para se secar a mão, para várias coisas, ela tem uma utilidade. E também para, por exemplo, quando ela vai sentar no chão, ela senta em cima da saia, é como se fosse um tapete, né? Vira mais uma mediação, mas sempre, obviamente, com uma anágua que garante que ela esteja coberta. Aqui são outras imagens só de cotidiano. Lavar roupa é todo um assunto, como que lava roupa, com quantas águas lava a roupa, enfim. Aprendi muito de lavação de roupa com pouca água no acampamento cigano. Essas aqui são as coisas de detalhes de ouro que eles usam. Tem também essa coisa falando não só de vestir, mas de performance corporal. Essa coisa do ouro é muito presente, né? Nos dentes de ouro, tem modelo de dente e tudo mais. Ali você vê como que a organização da barraca segue uma regra bem à risca. E é isto. E essa aqui é minha filha, que ganhou um vestidinho de cigana 14 anos atrás. É isso. Bom, boa noite, né? Queria também começar aí agradecendo, né, o pessoal do museu, né? É muito bom estar aqui, né? Não é a primeira vez que eu estou aqui, e ver esse museu, né, renovado, com uma cara nova, tão cheio de energia, né? Como já foi dito aqui, né? Que eu acho que o museu realmente tem que ser essa coisa viva, né? Então, é muito bacana. E agradecer também o convite, tá? Bom, também adorei ouvir as outras falas. Eu fiquei assim, ai, meu Deus, que vontade de perguntar um monte de coisa. Mas, claro que vão me controlar, né? Mas, então, assim, quando, né, eu recebi esse convite, eu fiquei pensando, né, que eu ia falar, não sei o quê, e aí eu resolvi fazer o seguinte, né? Porque eu sou uma pesquisadora, trabalha com esse tema já há muito tempo, né? E assim, na verdade, eu comecei, vou até já, cadê o projetor? Vou lá para os slides, tá? Para não, até eu falei, gente, né, preciso fazer alguma coisa nova. E aí, vamos lá, vou começar. Então, assim, o que acontece, né? Eu comecei a pesquisar a história das mulheres, porque eu sou historiadora, né,
toda a minha formação. Muita gente acha que eu fiz moda, não fiz moda, não costuro, não sei fazer nada, né? Quando ela perguntou, não sei o quê, eu falei, não sei também o que é, né? Mas eu comecei a pesquisar a respeito disso lá na minha graduação, na Unicamp, em 1995, muito motivada, né, por um texto de uma senhora muito conservadora, que era a Amélia de Rezende Martins, que viveu entre 1877 e 1948, e que era uma intelectual católica, né, filha do Barão Geraldo, que dá nome, né, ao distrito da Unicamp, né, que é, enfim, onde fica o campus. Então, isso foi lá na minha iniciação científica. E isso resultou, né, na minha monografia de graduação, que tinha esse título, né, Moda, um perigo para as boas moças, e que focava muito, né, a década de 20, porque eu encontrei um livreto dessa Amélia de Rezende Martins, que chamava A Moda, que estava no acervo do Centro de Memória da Unicamp, e que eu pedi para a bibliotecária, né, imaginando que eu ia ver, eu falei, filha do Barão, né, eu ia ver um álbum de fotos, sei lá, uma coisa assim super bonita, com a imagem das mulheres da década de 20, e não era nada disso. Ela estava falando realmente assim que os pais, os maridos não deveriam deixar as mulheres usar as roupas da década, né? Era de 1920 a publicação. Falei, não, mas o que aconteceu? Né? Que fiquei muito intrigada. Falei, por que ela está tão brava? E aí, para isso, lá inicialmente, eu fui pesquisar na Revista Feminina, né? Que é uma revista que, pelo menos assim, que eu encontrei naquele momento, que estava disponível para ser pesquisada no Arquivo do Estado de São Paulo, né? E que ela era produzida por mulheres para mulheres. E, além disso, ela tinha uma coluna de moda que era fixa, saía toda a edição, porque, na minha cabeça também de estudante, né, revista de moda, revista de mulheres sempre tinha coluna de moda, porque eu cresci vendo isso, né, revista Cláudia, Desfile, quando eu era mais novinha, depois chegou a Elle, Marie Claire, sempre tinha moda. E, para minha surpresa, né, o que aconteceu quando eu cheguei para pesquisar as revistas, em vários arquivos que eu não vou ficar, né, mencionando aqui, não tinha coluna de moda. Eu falei, mas que estranho, né? E aí, por fim, eu achei essa que circulou de 1914, né, até a década de 30, e que teve uma coluna de moda que foi fixa, né, assinada pela mesma pessoa aí durante praticamente 10 anos, né, entre 15 e 25, que era a Marinette, e que eu também nunca descobri se era homem ou mulher, se era pseudônimo, etc. e tal, mas que era uma pessoa, aparentemente, dentro de uma revista também conservadora, progressista, que defendia, né, que a saia tivesse subido, que bom, é isso mesmo, porque como é que a mulher vai pegar o bonde segurando a saia, a alça do bonde e a bolsa? Então, ótimo, né, tem mais aqui mudar mesmo, porque aí é o período que a gente está falando das melindrosas, né, que a gente conhece como melindrosa, que é quando, depois de séculos, né, não estou exagerando, séculos, né, a perna das mulheres vai ficar à vista, mesmo que coberta por uma meia calça, porque se a gente pensar na história da moda, inclusive, né, essa questão do baixo e do alto também aparece na moda europeia, porque durante muito tempo até essa coisa da mulher, né, ter que esconder as partes baixas, a roupa era um pedestal, né? Porque aquilo também, né, era alguma coisa considerada um perigo. Então, quer dizer, essa mulher está assim, chocada, porque ela nasceu, né, em 1877, e, de repente, ela viveu todo um período com o corpo todo coberto. De repente, você tem roupa na altura, né, do joelho, sobretudo as roupas para festa, sem manga, né? À noite, então, não tinha manga, que também a manga existia, mesmo que fosse uma manguinha, mesmo que nas roupas do século XIX, início do XX, você tinha decote à noite, né, nas festas, mas você tinha manga. Agora não tinha mais manga, a roupa estava curta, batom, que é uma coisa que hoje, né, não é um problema para ninguém, mas que era uma grande novidade, o cabelo curto. Então, ela estava muito horrorizada, né? E ela pedia para ninguém, né, usar isso. E aí, com isso, eu fui para o mestrado, e também pensando, né, essa questão das aparências femininas associada ao consumo, né, e pensando muito o Mapping, que era uma loja de departamentos, né, no centro de São Paulo,
e que vai ser muito frequentada pelas mulheres das elites que meio que não saíam de casa. As mulheres pobres saíam, porque elas tinham que trabalhar, e todas essas normas não eram aplicadas a elas, né? Mas essas mulheres das elites que precisavam se casar, o casamento era o grande objetivo, e isso era uma coisa que podia macular, né, a imagem dessa mulher. Então, aí, quando no mestrado eu acrescentei isso, a questão de sair da loja como um espaço de sociabilidade, e isso virou esse livro, né, Moda e Sociabilidade, que foi publicado pela editora Senac em 2007. Bom, corta para 2019, quando eu recebi um convite, ainda antes da pandemia, para escrever um texto para esse livro, que eu coloquei a capa aí, que chama Mulheres do Brasil, Como Chegamos Até Aqui, e que foi publicado no ano passado. Bom, como rever um tema que eu trabalhei há muito tempo, sem me repetir, porque eu também não queria me repetir, claro que eu, em tese, até podia, mas eu não queria, né? E aí eu vou trazer, então, né, antigas, nesse texto eu trago antigas e novas questões, porque, claro que, tantos anos depois, né, mais de 20 anos aí passados, né, claro que eu repensei, que eu trouxe novas questões, até porque aí, nesse meio tempo, eu me tornei professora, né? Fui acompanhando, ainda bem, né, as novas bibliografias, os temas que os alunos trazem, as bancas das quais eu participo, tudo isso me faz, né, trazer novas questões. Então, né, eu trouxe aí, ficou essas coisas esquisitas, porque eu subi o trabalho no Drive, né, no Google Drive, aí quando baixa, ele cria caracteres que eram setas, onde tem caracteres estranhos eram setas, tá? Não sou uma pessoa, né, assim, que fez uma coisa diferentona, não. E aí, essas 3 imagens, elas, inclusive, estão, né, na minha dissertação, elas estão no meu livro e estão nesse capítulo agora, né, que saiu em 2023, que eu chamei, né, enfim, essa coisa também de pensar, né, aí como a moda como verniz de modernidade, que no meu livro é um capítulo, né, e que aí eu transformei esse capítulo nisso, mas pensando de uma outra, trazendo coisas novas. Então, uma questão antiga que reaparece nesse texto, porque era importante, porque aí o convite era para escrever sobre mulheres na década de 20 e 30. Então, já estendeu um pouco o período, porque no mestrado eu trabalhei basicamente com um período, né, da guerra, então, assim, de 14, né, até década de 1929, basicamente. E aí eu tinha mais uma década para trabalhar. Mais coisas que eu trouxe para esse texto, que já estavam lá no meu mestrado, então é assim, essa ideia, né, de que existe diferença entre a melindrosa, que seria essa moça da moda, né, que usa essa roupa, que por muitos era considerada masculinizada também, porque a silhueta que durante muito tempo foi, né, você usava espartilho, antes do espartilho você usava outro tipo, né, de cintas, né, aí que marcaram o corpo, os corsês, etc. e tal. Então, desde o século XVI, que o corpo feminino estava sempre sendo, né, aí, a cintura marcada, o busto acentuado, né, armações diversas para a saia, para agora um corpo valorizado que era tubular, né, onde você tem achatador de seio, enfim, não tem mais o espartilho que ressalta, e isso era visto por muitos. Essa mulher vai virar um homem, né? Para a gente parece esquisito, mas na época tinha muito esse tipo de crítica. E a outra coisa, né, que na verdade também a gente às vezes usa, né, a garçone como sinônimo de melindrosa, mas eu entendo que a garçone, na verdade, que é o nome que vem de um livro que foi publicado lá na França, né, que era La Garçonne, e que já é uma mulher muito mais ousada que a melindrosa, porque a melindrosa ela muda a roupa, mas ela não muda o comportamento. Ela é ainda aquela mulher para casar, que ela é o grande objetivo, né? Por isso que eu falo verniz de modernidade, é você ainda casar, ter os filhos, você ainda vai ser mãe, esposa, dona de casa, raríssimas não serão. Enquanto a garçone seria, de fato, uma mulher mais liberada, que já existe num número muito menor, né? Que aí sim vai experimentar o sexo antes do casamento, né? Vai ter relação com homens, mulheres, ou só mulheres, né? Vai fumar, beber, usar drogas. Então, assim, essa mulher existe, né? Não é que ela não existe, mas ela é um número muito menor, tá? Então, aponto para isso, né? Também desse medo da masculinização. Enfim, já falei tudo isso, né? E aí eu também coloquei aqui, né, que no meu mestrado, o texto o que eu analisava era, sobretudo, o texto que aparecia na revista. E eu paquerava com as imagens, mas eu não trabalhava diretamente com as imagens, tá?
Só para dizer aqui. E aí, agora, quando eu escrevo esse livro, eu trago, né, o conceito de corpo vestido, que eu vou explicar muito rapidamente, a cultura visual, ou seja, as imagens já como provocadoras das minhas análises, né? Não que eu dispense o texto, mas eu olho para as imagens, pergunto o que elas vão me trazer e parto muito delas, né? E aí também, né, novas inquietações e novas fontes. Então, aqui tudo é a imagem do livro que eu trouxe para vocês, né? Então, eu tinha um catálogo, né, de fotos realizadas no Jardim da Luz, né, que fica ali do lado da Pinacoteca, né, para quem conhece São Paulo. E aí, por exemplo, tinha essa foto no catálogo, né, dessas mulheres, que não são mulheres, sim, das elites, né? Então, está datada com 1920, mas eu desconfio que seja um pouco antes, pelo comprimento da saia, pelo tipo da roupa, e que a gente tem essa mulher de gravata, né? E que também não era uma coisa comum, mas existiam, porque a gente já tem um livro que chama Mulheres Engravatadas, né, do Guilherme Gonzalez, que é um pesquisador que fez o mestrado na USP, e que ele vai falar exatamente dessas mulheres em São Paulo a partir da fotografia. E que estão usando o chapéu que parece muito com o dos homens, né? O do homem que está ali no meio. Então, assim, essa ideia de que assim, eu não sei quem é essa mulher, mas ela transitou pelo Jardim da Luz, né? Só que esse tipo de foto de mulher com gravata a gente encontra muito menos do que a foto, né, da típica melindrosa e aquela ali, a Berta Lutz, né, que é uma feminista muito famosa, nananá. E eu quis trazer a imagem da Berta Lutz porque a gente também tem muito esse estereótipo da feminista como masculinizada. A mulher feia, que não se cuida, que as caricaturas da época traziam muito isso. E a gente vê que a Berta Lutz não é nada disso, né? Ela está super elegante, super na moda, com o chapéu, a saia, né, até meio esvoaçante ali descendo do avião, né, o sapatinho da moda. Então, também achei que era importante a gente pensar que como a caricatura, como as críticas no texto, muitas vezes falam de uma feminista, que não tem nada a ver com a feminista que a gente vai ver, né, aí nas fotografias. Também trouxe para esse texto, né, a relação entre o corpo, a moda e a cultura de praia, né? E aí a praia também trazendo novos controles sobre o corpo, porque a gente fala muito, o Brasil, esse país liberado, todo mundo vai, usa biquíni. Só que quando você começa a frequentar a praia, você tem a depilação, que já tem na década de 20, né? Você tem que ter um corpo, né, em forma, porque também já se falava disso. Enfim, você tem que ter um maiô adequado. Então, podemos falar em liberação propriamente dita? Bem mais ou menos, né? Claro, porque muito que a gente vai falar é o quê? Que, na verdade, esse corpo da praia, esse corpo esportivo, ele é um novo espartilho, né? Então, são coisas para a gente perguntar. E aí, olhando para as imagens, que aqui eu peguei e acabei colocando duas, né? Como as pernas vão ganhando uma centralidade nessa fotografia. Essas pernas que eram escondidas e que agora elas são o foco da fotografia, né? Elas ganham espaço. E, além disso, pensando o quê? Que esse corpo que frequenta a praia, e aí são praias do Rio de Janeiro, né, não é qualquer corpo, porque a praia ela é longe da periferia, ela é difícil de você alcançar, e você vai ter um corpo majoritariamente branco, ocupando essa praia pública, né, bom falar, né, da praia pública, um tema atual, né, mas que, na verdade, sempre teve diferenças sociais, isso é bem importante da gente falar, e uma valorização da morenidade, né, do corpo bronzeado, que não é o corpo negro, nesse momento. Também é importante isso, que aí vira a morena do Brasil, que é uma coisa idealizada. Aliás, eu não falei do conceito de corpo vestido, vou explicar. O que eu considero como corpo vestido? Tudo aquilo que encobre o corpo. Então, o dente de ouro, para mim, é corpo vestido. Quer dizer, ele é alguma coisa que compõe a sua aparência, né? É parte de você. Então, não é só a roupa, não é só a moda, é um conceito expandido. Então, o corpo bronzeado, né, assim, a ausência de pelo ou a presença de pelo, tudo isso muda a forma como você... Esse conceito não é meu, de uma pesquisadora inglesa chamada Elizabeth Wilson. E aí, como eu falei para vocês, né, também eu fui trazendo, né, novas fontes, porque aí a gente tem a hemeroteca da Biblioteca Nacional, que permite o acesso a um mundo de periódicos, né, e aí pensando, por exemplo, né, nessa coisa da morenidade, né, a gente vê até no anúncio, que é preto e branco, que a editora colocou uma corzinha, mas ele era preto e branco, né?
essa ideia desse corpo bronzeado, desse corpo magro, dessas costas em evidência, que aparecem na imagem como costas bronzeadas, né? Esse quadril que vai ganhando espaço, com essa roupa que agora é colada no corpo, já na década de 30, né? E mais comprida, porque aí não tem mais a melindrosa, né? Já é um outro tipo de roupa, mas que exige esse corpo que ninguém tem, né? Vamos dizer a verdade, ou pouquíssima gente tem, e que quando tem, é à custa de muito trabalho. E essa ideia da sereia moderna, né? Quer dizer, quem é a sereia moderna também, né? Essa mulher que para aquela época tinha esse padrão de beleza e que também, assim, olha as pernas, olha o quadril, quer dizer, olha como a fotografia vai trazendo um outro tipo de mulher, porque antes você não tinha imagem, né? E também essa cultura de praia, quer dizer, com a mulher, né, mostrando o quadril, e a gente já começa a ter isso nesse período, tá? Então, assim, tudo isso que eu já falei, né, vai iluminando esse objeto. E aí, já caminhando para o final, né, pensar também, né, diferentes corpos e formas de exibição, quer dizer, trazer essa coisa da questão racial, porque aí, claro que nesse meio tempo eu fui, né, me perguntando onde estão as mulheres negras, né, aí na moda, já até falei, procurei, né, também nos livros de história da moda, é muito pouco, quase não aparece. E aí, quando você vai pesquisar nesses periódicos, simplesmente não tem. E não é que não tem para a década de 20, 30, não tem. Assim, a década de 60, uma aluna entrou recentemente, né, agora já defendeu, então recentemente não é, 2021, e que ela queria encontrar mulheres gordas na revista Cláudia na década de 60. Não tinha. Então vou tentar as negras. Tinha 4 aparições. Eu falei, não vai dar um mestrado, né? Então, na verdade, aí essa questão até assim, quais são os corpos ausentes, né? E que quando estão presentes, não estão na coluna de moda. E aí eu falei, não, deve ter alguma cantora, alguma artista. Encontrei a Aracy Cortes, que num primeiro momento era assim, começa a fazer sucesso junto com a Carmen Miranda, né? Só que você nunca tem Carmen Miranda despida, né? E vestindo um violão, né? Que até a gente pode fazer esse paralelo com o corpo violão, né? E quer dizer, e você tem essa mulher, que é uma mulher parda, negra, né? Hoje seria entendida como uma mulher negra, né? Preta, e que aparece, inclusive isso aqui, essa imagem, ela é a da capa do disco também. Isso lá na década de 20, né? Quer dizer, então, quando você encontra, é nessa chave desse corpo sexualizado. Então, são coisas para a gente perguntar, né? Quer dizer, a resposta é muito clara, na minha opinião, né? E aí, uma outra questão que eu coloco nesse texto, que pode até ser polêmica, mas aí a gente debate a respeito, que é o seguinte, por exemplo, eu encontro, e aí onde eu vou encontrar, então, esse corpo negro? Né? Onde eu vou encontrar as mulheres gordas, as mulheres velhas? Onde? Né? Então, assim, você encontra no texto como crítica, que não era para ela estar ali, não era para ela aparecer. E aí eu achei um texto, né, do Blaise Cendrars, né, que acho que até digitei errado, mas, enfim, o correto o R, acho que é no fim. E que ele vai dizer que era um intelectual francês, que tem muito contato com os modernistas, e que ele vem algumas vezes para o Brasil, e ele fala, num relato muito racista, que ele vai passear no calçadão, na praia do Rio de Janeiro, logo depois que estreia um filme, né, que chamava... é uma coisa blonde, não sei o que, agora não vou lembrar, né? Com uma atriz, está tudo aqui no papel, mas eu não estou lendo, né? E aí, com uma atriz que vai usar aquele loiro platinado, né? E que aí vira uma febre, que ele vai encontrar muitas mulheres negras no calçadão com esse cabelo loiro, e aí ele fala que aquilo é horrível, porque elas pareciam, e com maquiagem no rosto esbranquiçada, porque elas pareciam fantasmas de si mesmas, né? Então, assim, e aí, eu acho que, claro que tem um aspecto racista, né, e as maquiagens também que começam a ser vendidas, muito emulando Hollywood, vão dizer assim, você tem para todo tipo de pessoa, para a morena, para a castanha, para a loira e para a ruiva. Quer dizer, né, então, essa maquiagem, ela não inclui também essa negritude. Mas aí eu coloco uma questão, né? Ao mesmo tempo que para ele isso é um absurdo, eu penso, e aí penso muito a partir da chave de estudos que eu já li, né, sobre as mulheres nos Estados Unidos, que
Isso também está incomodando. E aí eu acho bom que esteja incomodando, sabe? Porque também quer dizer o quê? Uma maneira de resistir e de entrar num terreno que, em tese, não era para essas mulheres. Né? Como eu vou encontrar textos que vão tirar sarro de mulheres gordas que querem usar roupa de melindrosa, né? Mulheres mais velhas que estão usando essa roupa, então que não era para ser. Tá? E aí, eu acho que já é o meu último slide. Né? Então, assim, aí, quais são, então, os nossos desafios? Né? Primeira coisa, eu acho que é assim, se você quer pesquisar vestires, né, a moda, né, como é que essas mulheres que estão, em tese, fora das revistas de moda, vai para outras fontes. Né? Eu acho que, realmente, não é na revista de moda. Então, olhar para fora do sistema de moda. E aí eu trouxe 2 exemplos de fotos que eu acho maravilhosas, né, que foram realizadas pelo Chichico Alckmin, que é um fotógrafo que tinha um estúdio em Diamantina, né, e eu tomei contato com essas imagens numa exposição do Moreira Salles, aí comprei catálogo e tudo, e que você vai ver essas mulheres elegantíssimas, as 2 imagens estão com data de década de 20, eu discordo também um pouco da datação, eu acho que tem, sobretudo, o cabelo da primeira, uma coisa mais já de período, década de 40, período da guerra, né? E aí, assim, então, que a gente tem que buscar, né? Então, por exemplo, essas fotografias, né, de estúdio, álbuns de família, depoimentos orais, cultura material, quer dizer, sair da zona de conforto, porque eu já recebo muito aluno, né? Então aí fica aí uma, né, para quem tem interesse no tema, que fala, eu quero pesquisar revista de moda. Eu também pesquisei revista de moda, mas cada vez mais eu vejo que a revista de moda ela traz um limite, né? E aí, se ela tem esse limite e a gente quer, né, estudar a partir da história, né, de vestires, que a gente diria assim, né, que eu acho até que nem dá para dizer que ele não é né, dentro de uma moda, né, homogênea, dominante. Não, mas só não está na revista, né? Então, buscar um pouco esses outros lugares, e questionar, quer dizer, então a gente olha para essas mulheres, essa primeira, né, ela tem uns bordados na roupa que me lembram coisas desse que aparelha, ela está muito elegante, né? Ela está toda cuidada, né? Aí, assim, o cabelo está muito arrumado, a maquiagem, ela está perfeita, né? A segunda, a gente já percebe que, assim, ela está na moda, mas quando a gente olha o casaco, aqui não vai dar para olhar de perto, meio que falta um botão, né? Mas, e aí, assim, é o casaco do estúdio, é o casaco dela, a gente não sabe, mas o cabelo, esse, assim, é década de 20, ele está num penteado que chamava a Marcel, que era esse onduladinho, assim. Né? Então, quer dizer, essa mulher ela está dentro da moda, né? Mas ela não está na revista de moda. Então, é isso. Né? Enfim, eu tento, né, a partir de agora, né, fazer esse convite, porque no texto, obviamente, que eu tinha 9 páginas para falar, né, de tudo isso que eu falei para vocês, então não dá muito tempo de desenvolver, mas é isso, quer dizer, vamos olhar para as mulheres do teatro de revista, vamos olhar, né, para outras mulheres que a gente vai encontrar essa mulher, né, não branca, não da elite, etc. e tal, sim, usando moda, tá? Então é isso só que eu queria falar, quer dizer, eu avanço para novas questões que eu ainda não tive tempo de desenvolver, né? Mas sim, eu acho que elas são muito bem-vindas, tá? Então é isso, gente. Muito obrigada. Bom, eu acho que eu tinha um slide de muito obrigada. Aí é o slide de muito obrigada e com os meus contatos, tá? Alô? Pronto. Oi, gente, tudo bom? Boa noite. Queria primeiro agradecer a todos os presentes, todos, todas e todes, e principalmente agradecer o convite do museu e as minhas companheiras de mesa que me encheram de inspiração assim, para falar. Né? Falar. Então, vou tentar trazer um pouco mais tranquilo também para a minha fala, porque, enfim, eu sou designer, tenho um mestrado em arquitetura e doutorado em antropologia e acabei de defender a minha tese em antropologia e agora estou nesse momento meio querendo estar de férias da academia, sabe? Tentando puxar um tom um pouco mais leve para as coisas que eu tô engajada. Então, deixa eu... Mas
para situar um pouco essa minha entrada na pesquisa sobre as vestimentas, eu vou ter que contar um pouco assim da trajetória, como que eu fui parar nisso. E, na verdade, tem a ver com a minha prática de design. Assim, eu sempre busquei trabalhar, sempre não, há uns 10 anos atrás, desde 2015, eu venho tentando trabalhar com povos indígenas nessa interlocução entre antropologia e design. E foi a partir da minha ida para o território Kayapó, que aí, vou voltar um pouco. O tema geral da apresentação é a vestimenta, né? Tipo, o corpo, o vestido, os gestos femininos na construção estética e política das mulheres Mebengocré Kayapó. Tá. E aí, eu fui convidada para fazer um trabalho nesse território. Os Kayapó ficam entre Kayapó Mebengocré, então às vezes eu vou falar Mebengocré, às vezes eu vou falar Kayapó, porque Kayapó é o nome dado a esse povo, e Mebengocré é a autodenominação desse povo, que significa o povo que veio do buraco d'água, Mebengocré, tá? E aí a gente vai conhecer algumas palavras hoje também para falar mais sobre isso. E aí, o povo Mebengocré fica entre o Pará e o Mato Grosso, são 5 terras indígenas e eles estão exatamente localizados no meio do Arco do Desmatamento, né? Eles compõem uma ilha de floresta e de diversidade e de cultura incrível, bem no coração do nosso país mesmo, assim, né? Dá para ver ali no mapa. Essas são 2 fotos que eu gosto bastante de mostrar, porque é bem a chegada no território, assim, né? Bem marcado com agropecuária, monocultura e uma linha bem clara entre a monocultura e a multicultura, né? Ou multinatureza. E aí, já vou direto para essa foto, porque vou pular um pouco para a gente não se estender demais, mas essa mulher e esse gesto facão, na verdade, foi o que me conduziu para a pesquisa sobre vestidos e sobre as mulheres e a política feminina Mebengocré. Quando eu fui a primeira vez para fazer campo, né, eu fui focada no meu mestrado, que tinha como tema principal as casas do povo Mebengocré, né, o que eles chamam de Kicré, que é buraco do fogo. Nessa pegada, assim, né, assim que eu caí de paraquedas, tipo, eu estou fazendo mestrado em arquitetura, vou falar sobre, né, tem essa interseção na antropologia, vou falar de um povo, eu entendi que tinha uma bibliografia enorme sobre o povo Mebengocré e tive que realmente entrar de cabeça, assim, virar meio aquela arquiteta, meio antropóloga, meio design, que eu sou até hoje, mas assim, meio de supetão, e entendi que a casa, né, que eu fui observar para construir, tinha questões centrais para a cosmologia do povo Mebengocré. Assim, esse povo é do tronco G e tem como organização espacial, né, clássica um pátio central, com uma casa dos homens no meio e casas familiares ao redor, né? E durante muito tempo na etnografia, com muitos antropólogos homens, a leitura dessa sociedade foi que os homens estão no centro dessa cultura e eles são um centro político e cultural, enquanto as mulheres estão na periferia e estão ligadas à natureza e a questões do corpo e do cuidado, né? E a partir do momento que outras antropólogas, mulheres, começam a ir a campo e a construir outras teses, elas começam a perceber a importância e a centralidade da mulher nessa cultura, porque são elas as principais responsáveis pela construção de corpos belos, corpos mei, que eles vão falar. Meikumre, como eles falam, belos e corretos. E esse é o conceito central que guia a construção desses corpos.
adornados para a festa, para os rituais no meio do pátio, pintados com seus grafismos, com as suas plumárias, com suas miçangas, muitas miçangas, né? E com todos os adereços para as festas acontecerem. Então, quando eu fui ver essa dualidade entre a casa dos homens no centro e as casas das mulheres, né, a casa familiar, assim, que é tido, né, como a casa das mulheres, eu compreendi que fazendo uma dissertação de arquitetura, eu tinha que olhar para o papel feminino, né, e para olhar o papel feminino e as práticas femininas, né. Então, a pintura começou a entrar aí e comecei a perceber a casa como esse lugar de construção também de corpos, assim, né. Então, e aí, depois defendi a dissertação e tal, e fui chamada para fazer um trabalho de consultoria em design num projeto de construção de novas casas no território Kayapó, em 14 aldeias. E a principal aldeia que eu fiquei responsável tinha como cacica Tuíra Kayapó, que é essa da foto. Tuíra, ela é esse gesto dessa foto, né, que marca um momento histórico do nosso país. Anos, né? Essa foto, ela foi feita em 1989, né? E repercutiu no mundo inteiro e foi parar no Banco Mundial, que era o principal financiador de Belo Monte, que retirou a verba. Bom, as notícias de jornais correram e muitas vezes, né? Tuíre, o nome dela é Tuíre, foi chamada de Tuíra, com A, para marcar também que é um corpo feminino que faz isso, né? Porque quando a gente olha essa foto, e eu acho que em vários momentos das reportagens de época, eu fui atrás de arquivos, etc., para entender o que estava sendo noticiado, né, naquele momento, ela foi confundida por um homem, ela foi tida, né, como um ato violento e deixando muito claro, marcando um corpo feminino indígena, né? Enfim. Quando eu chego 27 anos depois na sua aldeia, ela cacica, e a primeira mulher a ser cacica no território, o que ela quer fazer com esse projeto, que eu acho que eu esqueci de falar desse detalhe, mas era um projeto que vinha financiado com as verbas de mitigação pela construção de Belo Monte. Então, 27 anos depois, esse projeto chega de novo na frente da Tuíra. O que ela quer fazer? Ela quer fazer uma casa de costura para costurar vestidos para as mulheres da sua aldeia e para que as mulheres costurem seus próprios vestidos, né? E aí isso virou o tema. Aí eu fui para antropologia mesmo, para fazer o doutorado em antropologia, para tentar entender o que era essa casa de costura e o que são esses vestidos, assim. Mas para além disso, assim, para entender os gestos femininos, né? Então, o gesto facão, o gesto casa e o gesto vestido e o gesto marcha entram nessa pesquisa como uma linha condutora que costura a presença e a estética e a política feminina Mebengocré. Bom, essa é a Tuíre. Em outros momentos também, porque ela segue também, né, às vezes sem o seu facão, porque em muitos momentos ela não pode... bom, o facão é proibido, né, a fazer parte de algumas reuniões, então ela repete o gesto com o dedo, marcado também sempre com a tinta de genipapo, né, que é uma... E aí ela vestida com um vestido e com um grafismo, né. Assim que eu comecei a pesquisa sobre os vestidos, eu comecei a pensar também que o que me gerava, né, curiosidade sobre os vestidos não era só apenas os vestidos em si, assim, as cores ou os grafismos ou a composição dos grafismos deles com os grafismos das peles, que isso também era interessante, mas também o próprio ruído que o vestido
que esses corpos femininos indígenas, vestidos com vestidos, geravam na nossa mente, no nosso olhar colonizado e colonizador, às vezes, muitas vezes, né? Então, eu comecei a entender como, a buscar, a pesquisar, assim, como, na verdade, os Mebengocré, o que eles estavam fazendo era torcer esse gesto, vestir tão colonial e tão presente na história do mundo, mas, né, do Brasil, assim, como eles conseguem torcer isso para uma estética própria, uma estética que comunica uma presença feminina, não só nas aldeias, mas também, muitas vezes, fora das aldeias, né? Em reuniões em Brasília, nas marchas das mulheres, no acampamento Terra Livre. As mulheres caiapós são muito identificadas por elas estarem sempre com o mesmo vestido, né? Então, é isso, botei um rascunho de pensamento, assim, para tentar entender essa torção, né, do gesto facão para o gesto casa, para o gesto vestido, e como essas camadas são construídas, né? E aí, para falar de construção de corpo, assim, é muito importante também olhar para os próprios grafismos de Mebengocré, porque são as mulheres as principais autoras e as principais não, as manipuladoras de genipapo e de urucum nos corpos das pessoas, né? A pintura corporal é uma prática fundamental para a construção de pessoa na sociedade Mebengocré, né? Ela constrói uma camada por fora do corpo que não só, né, comunica, às vezes, uma faixa etária, um momento da vida da pessoa, mas, principalmente, o genipapo e o urucum agem na transformação do corpo, de um corpo fraco, às vezes, para um corpo mais forte, mais duro, mais resistente, né? É uma camada. O genipapo, ele age mesmo, né? E o urucum também, são as mulheres que fazem isso. E eu acho importante falar isso porque a pele sempre tá em jogo na construção da pessoa, né? Para os povos ameríndios, principalmente, né? Tem um texto muito clássico, né? Que é do Viveiros de Castro, da Mata, que vai falar sobre a construção da pessoa nos povos ameríndios. Mas, enfim, sendo um pouco mais direta. E aí, o que é interessante, assim, quando eu fui em busca do que eram esses vestidos, a palavra utilizada para falar dos vestidos é kubenka kumrei, que significa pele de branco verdadeira. Então, que pele de branco verdadeira é essa, né, que eles estão vestindo? E aí eu tive realmente que voltar um pouco, não só para os grafismos, mas para as práticas de construção do corpo, para entender também, né, que outras camadas são adicionadas aos corpos Mebengocré para a construção de beleza, né? Então, quando eles falam sobre que grafismos eles estão utilizando, eles usam como inspiração, não é a palavra, porque, na verdade, eles tomam o grafismo de outros seres para a construção de seus próprios corpos, né? Como o grafismo do capran, que é da tartaruga, da onça, do tatu. São grafismos que têm agência no corpo, porque eles pegam algo desse outro para eles próprios, né? E quando a gente volta para a palavra kubenka kumrei, né, que é pele de branco verdadeira, que outra agência eles também querem para o corpo deles, né? E aí tem um texto muito interessante que é do Peter Gal, que vai falar sobre as peles de branco no povo piro, e ele fala exatamente isso, assim, se antes eles pegavam as peles, o povo piro é um povo que tem xamãs, né? Se antes eles pegavam as peles do jaguar para ter
a bravura do jaguar, a força do jaguar, agora eles têm outras peles talvez mais violentas e mais perigosas que as próprias peles do jaguar, né? E isso me ajudou muito a pensar nessas estratégias mesmo, né, de resistência, sobrevivência, resistência das mulheres Mebengocré, sempre articulando e transformando as coisas que vêm de fora na própria cultura, né? Então, hoje em dia, a gente olha pulseira, brinco de miçanga e tal, e fala, isso daqui é indígena, isso daqui é caiapó e tal, que você está usando. Isso é. Mas a miçanga vem da República Tcheca, é de vidro, e eles transformam, eles criam outras coisas, outras superfícies, outras superfícies relacionais, né? Então, deixa eu ver que eu me perdi um pouco, porque esses slides foram um pouco improvisados. Então, quando a gente olha assim para uma multidão de mulheres vestidas com vestidos rosas, entrando numa reunião da FUNAI, em Brasília, para... Essa ocasião foi... elas estavam, na verdade, reivindicando a saúde, né, para a população indígena, que foi uma questão bem forte em 2019, né, principalmente na tele. E quando você vê isso, elas estão reivindicando não só espaço, mas como olhares e presença, né? Elas estão ali marcando realmente um lugar. E aí, agora, quando falou, né, que o vestido reivindica, né, o seu vestido reivindica, marca, né? O que elas pensam nesses vestidos também é muito isso, assim, elas querem ser vistas, compreendidas, assim, identificadas, né? Quando eu perguntei para a Tuíra se ela sabia se aquele gesto ia ser fotografado, ela falou, eu sabia que tinha câmera, eu quis fazer aquilo para ser um gesto para outros verem. Então, o corpo também como né, essa superfície de negociação e de presença é algo que as mulheres Mebengocré fazem muito e fazem muito bem, né, e seguem fazendo por todas as dificuldades, né, que a gente tem passado. Bom, é isso, acabei, gente. Desculpa, não planejei muito o final. Obrigada. Abre para perguntas? Olá, boa noite, tudo bem? O Raul vai fazer a minha voz. Eu sou a Thaisa. Eu tenho só um questionamento a respeito... Eu acho que foi... Desculpa o seu nome? O meu, Florência. Como? Florência. A Florência. Você falou a respeito dos ciganos, do modo de vida deles, a questão a questão da limpeza, mas vendo as imagens e pensando a respeito de alguns países, há alguma similaridade da questão cigana com os países indianos, africanos? Há alguma similaridade, principalmente quando a gente pensa nessa questão da pureza do corpo? Especialmente em relação à Índia, existe uma teoria, enfim, de origem indiana dos ciganos através da língua, o romanó teria vindo de um ramo índio. Agora esqueci, se me pegou, faz muito tempo que eu fiz essa pesquisa, mas é um ramo que é do norte da Índia. Então, e tem uma teoria que diz que grupos indianos teriam se desgarrado da Índia e começado a emigrar para a Europa no século X, e que esses grupos eram nômades e que, enfim, foram captando pessoas das sociedades locais e aí os ciganos foram sendo formados por pessoas das sociedades locais, né? Assim, se juntando a esse grupo que queria fazer parte de uma outra vida, digamos. E essa cosmologia de separar o mundo de puro e impuro, você encontra muito em etnografias indianas. Então, tem um trabalho clássico do
Louis Dumont, que fala sobre justamente puro e impuro. Claro que lá é uma sociedade de castas, é uma outra dimensão, inclusive demográfica, mas quando a gente vai para a etnografia tem detalhes que são muito chocantemente parecidos, né? São coisas que devem ter ficado, né, longa duração, assim, permanecido como categorias de contraste, né, formas de organizar mesmo a cultura. Então, esteticamente, isso é muito visível, né? Toda a coisa do brinco, a maneira, as saias e essa coisa da mediação, né, das diferentes camadas de tecidos, também com o Oriente Médio, essa coisa de um monte de tapetes, de você fazer uma casa com tecidos, né? Tapete, cama e lona. Aí pronto, tem uma casa. Então, sim. Quando a gente vê as mulheres caiapós de uniformes, me chamou bastante atenção, que o uniforme ele não distingue, né, as pessoas. Você chegou a pesquisar o porquê delas terem esse desejo de, numa representação pública, né, que, como você falou, tinha todos os olhos das câmeras, por que elas queriam, representa alguma força dentro da comunidade para os outros verem? Bem legal essa sua pergunta, porque é isso, o vestido ele dá essa continuidade dos corpos, né? E na prática da pintura, em rituais, em festas, o que elas fazem é pintar o corpo, todos os corpos com o mesmo grafismo, para dar um impacto exatamente do coletivo, o que elas entendem como presença é o coletivo, né? Então tem essa ponte direta entre, né, como se adornar, né, em público, né, e em coletivo, assim, né? Tipo, se fosse uma festa, elas estariam sem vestido, todas com o mesmo grafismo, mas como era uma reunião para brancos, elas estavam vestidas com o mesmo vestido, com a mesma cor, né? Acho que é isso. Se tiver mais alguma pergunta, a gente pode... Não cumprimos muito nossa palavra. Que bom. Não, mas eu posso fazer em off também. Tem uma moça que levantou a mão ali. Olá. Eu vi que Perdão, o nome? A Goya falou a respeito da vestimenta africana e eu fiquei bastante curiosa em relação a pensar essa questão que antigamente a gente não via essa estética africana nas lojas e que hoje a gente vê uma visibilidade muito maior a partir das suas peças. Eu achei bastante interessante, bastante legal, e isso impactou bastante a pensar nessa questão da estética da moda africana nos dias de hoje. Não seria moda africana, é moda afro-brasileira, porque, como eu coloquei, todo a simbologia ela tem um diálogo com a indígena e com a europeia. É claro que prevalece a da matriz africana, mas ela vem tomando um espaço muito grande. É tudo uma questão assim. Tem aqueles que vieram primeiro, né, que foram pioneiros. Depois tem a questão das cotas, as pessoas começam a a se enxergar. Então, hoje é encontrado com uma grande possibilidade, porque muita gente está fazendo, também porque muita gente está comprando.
E isso é o que traz. Mas o importante é saber que é uma moda afro-brasileira. Ela já tem todo um diálogo do Brasil. Certo? Só uma pergunta rápida, só um complemento. Você diz, então, que a moda tem toda essa mistura da moda europeia, indígena e afro-brasileira, mas há uma questão feminista envolvida na sua moda, na forma como você faz as suas roupas? Existe um diálogo entre a moda europeia, a moda europeia não, os símbolos europeus, que trazido aqui para o Brasil, também a questão indígena, mas o que prevalece são os símbolos da matriz africana. Isso é a primeira, né? Eu acho que você perguntou duas coisas. E a segunda, se existe, eu acho que existe, para mim, um projeto de vida, de trazer essa moda para que as pessoas pudessem respeitar a cultura. E eu procurei sempre fazer de uma maneira que eu digo assim, classuda, de uma maneira com acabamento, porque há 40 anos atrás, tudo que se fazia a respeito da questão negra era mal acabada, era considerada pobre. E, quando eu comecei, eu fiz questão de fazer alguma coisa que tivesse, e que eu pudesse dizer, é classuda. E é classuda mesmo. Então, eu primeiro tenho que acreditar que a pessoa que tem mais que acreditar sou eu. E eu acreditei. E eu acho que foi isso que me fez sair de São Paulo e ir para Salvador, exatamente para construir alguma coisa diferente. Era necessário. E eu sei, eu tenho um pioneirismo nisso, e eu acho que não é a questão feminista, é a questão de deixar a mulher, qualquer mulher, como eu falei, qualquer corpo bonito, através principalmente da estampa, contando história, contando. É isso.